Bom, gente, vamos pegar a resolução das questões que estão faltando, começando por essa 6, que diz o seguinte: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Meu povo, toda vida que falarem sobre o ciclo hidrológico ou o ciclo da água, a gente pode dizer que ele se resume a duas transformações: evaporação e condensação. Então a gente pensa, evapora, condensa. O que é evaporação? Pô, a evaporação é a passagem do estado líquido para o estado de vapor. A gente sabe que o estado de vapor é o estado que tem a maior energia. Então esse processo aqui ele é um processo endo, absorve energia. Galera, sempre lembrar que o processo contrário, a condensação, que é a passagem do estado de vapor para o estado líquido, a gente sabe que eu vou de um local que tem alta energia, que é o vapor, para quem tem menos energia, que é o líquido. Então nesse caso ocorre liberação de energia, esse processo ele vai ser ESO. Então, o ciclo da água se resume a isso daí. Mas vamos lá. Numa dessas mudanças, a água, a umidade, absorve o calor do Sol e dos arredores, e quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Bom, o que é que vocês viram aí? Se eu absorvo energia, o processo ele só pode ser endo, então ele está falando da evaporação. Não tem a menor dúvida, tá? Que você vai direto para a resposta, e a resposta aí só pode ser letra C. Vamos para a próxima. Vocês têm aí uma questão que caiu no Enem o ano passado sobre centrifugação. Ele diz: as centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias, e seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão, em líquidos ou de líquidos misturados entre si, quer dizer, líquido com líquido ou sólido com líquido. Gente, a primeira coisa é que quando você pensa em centrifugação, a centrifugação, vou colocar aqui, ó, centrifugação é um processo que é usado para aumentar a velocidade da decantação. E, poxa, decantação é um processozinho que se separa por diferença de densidade. Lembrem que para fazer uma centrifugação ou uma decantação, obrigatoriamente eu tenho que ter uma mistura heterogênea para que as fases se separem, né? Então você vê claramente um recipiente onde eu tenho, por exemplo, dois líquidos, em cima vai ficar o de menor densidade e embaixo vai ficar o de maior densidade. Então esse processo consiste em decantar. Se você fizer girar em alta velocidade, você centrifuga. Aí ele pergunta: nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função... Gente, só pode ser da diferença de densidade. O menos denso sobe e o mais denso vai para o fundo. Então, direto também, uma resposta direta e tranquila, letra A. Vamos para a próxima. Questão também recente do Enem, né? E muito boa. Vamos ver se vocês prestam bem atenção para entender essa resolução. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis. É a primeira coisa que eu vou destacar. Então ele disse que ele é rico, né? O óleo, ele tem substâncias lipossolúveis. Cara, se eu sou lipossolúvel, quer dizer que eu tenho afinidade por gordura. Se eu tenho afinidade por gordura, claramente eu sou apolar. E vários compostos orgânicos, a maioria dos compostos orgânicos, né, eles são apolares. Então há uma tendência grande de ser um composto orgânico. Beleza. Aí ele diz que, além de ser lipossolúvel, aí vem o que mata a questão, ó, com massa molecular elevada. Cara, pelo amor de Deus, vamos para cá, ó. Se eu tenho massa molecular elevada, a gente lembra da aula, né, que eu disse para vocês que quem tiver a maior massa tem o maior ponto de ebulição. Então, tem a maior massa, tem o maior ponto de ebulição. Aí quando você pensa no destilador, aquele desenhozinho clássico aqui, ó, o destiladorzinho, o que foi que eu disse para vocês? Pô, eu disse para vocês a seguinte coisa: quem fica aqui é o resíduo. O resíduo é quem tem o maior ponto de ebulição. Quem vem para cá
é o destilado. E o que é que a gente pode dizer sobre o destilado? Ele tem o menor ponto de ebulição. O destilado escapa e o resíduo fica. Então vamos continuar lendo a questão. O cara diz o seguinte, ó. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais hidrossolúveis. Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça. O óleo de linhaça será obtido na fração. Gente, farinha de linhaça, o que a gente viu? O óleo é lipossolúvel. Então tá aqui, ó, fase orgânica, extrato etéreo, adição de éter. O éter, ele é um composto orgânico típico, né, que tem uma grande parte apolar. Então ele vai dissolver o apolar. Já sei que se o óleo ele é lipossolúvel, se o óleo ele tem afinidade com gordura, ele é apolar, ele vai estar nessa região. Agora, ele vai fazer uma destilação. Destilado é o que passa, é o menor ponto de ebulição. Resíduo é o que fica, é o maior ponto de ebulição. Ele disse que eu tinha massa molecular elevada. Elevada massa, elevada ponto de ebulição. Então o óleo vai ser o resíduo 4. Então essa questão é uma questão muito bem feita e de um raciocínio bem bacana. Então letra E seria a resposta. E vamos para a última que ficou faltando. Vocês têm aí o seguinte, ó. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. Galera, butano. Butano é o gás de cozinha. Etanol. O etanol é usado em automóveis. Metano, CH4, gás natural. O gás natural ele é usado para aquecimento de locais onde o inverno é rigoroso e hoje ele também é usado no aquecimento da água, tá? O aquecimento da água a gás é mais barato do que a energia elétrica, então o metano está sendo muito usado para isso. Metanol é um combustível menos usado porque ele é tóxico e além disso a combustão dele é incolor, o que dificulta no caso de um incêndio saber onde é que está tocando fogo. E o octano é a velha e boa gasolina. Gente, aqui vocês têm temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Ó a dica. Toda questão que ele der a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, vocês têm uma faixa de temperatura, ó, uma faixazinha de temperatura. Aí aqui eu tenho o ponto de fusão e aqui eu tenho o ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. O que é o ponto de ebulição? É a passagem do estado líquido, que vocês estão vendo aqui, para o estado de vapor. Então eu vou colocar aqui, ó, vapor. Então toda vida, antes do ponto de fusão, eu tenho sólido. Entre a fusão e a ebulição, eu tenho líquido. E após a ebulição, eu vou ter o vapor. Então ele pergunta a seguinte coisa: são combustíveis líquidos. Quem é que é líquido na temperatura ambiente? 25. Gente, ó o butano. Ponto de fusão, menos 135. Virou líquido até menos 0,5. A partir de menos 0,5, ele seria gás, né? E a gente sabe que 25 graus Celsius está aqui, ó, tá depois. Então, esse primeiro, ele é gás. Onde é que está o 25 no etanol? Aqui no meio, ó. Pode olhar que o primeiro é menos 112, entre menos 112 e 78, está aqui. Então, o etanol, beleza, ele é líquido. Depois, metano, vamos olhar. Poxa, metano, menos 183 e menos 162. O 25 está aqui, ó. Se o 25 ele está bem aqui, quer dizer que com certeza esse cara ele é gás, né? Está depois da ebulição. Metanol, pô, metanol, menos 98 e 65. Onde é que está o 25? Aqui, ó. Se o 25 ele está entre a fusão e a ebulição, esse metanol aqui, ele também é líquido, então tá beleza. E o octano? Pô, o octano, o último, menos 57 e 126. Menos 57 e 126, o 25 está bem no meio, né? Se o 25 está bem no meio, ele está entre a fusão e a ebulição. Então o octano também é líquido. Então etanol, metanol e octano. Só dá aqui letra B. Esse tipo de questão é bacana e vale a pena dar uma olhadinha, viu? Valeu, pessoal!